Caralho. Boa noite! Eu tô procurando aqui a van pra convidá-la. Só tô achando o portal da energia. Convidar para participar. Pera aí, vamos lá. Que interessante. Vanessa Queiroz, vamos lá. Se ela tá falando, caralho, é porque tá funcionando. Ah, tá! Oi, Xará! Oi, Pezoca! Deixa eu ver aqui com a Vanessa, falando que eu chamei ela pelo portal da Nova Terra. Pra ela saber. Aqui, pera aí. Vamos ver. Que interessante. Vocês estão bem, meninas? Sentiram o chamado de Lemúria? Ô, Cá, vê se você consegue avisar a Vanessa, por favor, que eu não tô achando ela aqui. Ela tá me mandando mensagem de voz, eu não consigo abrir, que eu tô aqui online. Você consegue fazer essa triangulação, Cá, por favor? Tô sentindo o chamado Lemúria, meninas, que delícia. Tem muita coisa gostosa que a gente vai trazer hoje. O trabalho da Vanessa é simplesmente incrível. Peraí. É, vamos lá. Qualquer coisa eu vou ter que sair e entrar de novo, tá bom, gente? Pede. Vamos ver aqui. Cadê os óculos, baby? Ah, eu já tô sem óculos. Oi, Livinha. Deixa eu ver aqui. Estamos esperando. Espera mais um pouco. Era aí, pede para ela. Ah, isso. Cá, pede para ela fazer isso. Pede para ela me pedir para participar. Dá essa sugestão para ela. E aí, como é que vocês estão, meus namores? Como é que vocês estão sentindo essas energias todas? Que estão, meu, teve eclipse, né, híbrido, a gente está com diversos movimentos planetários. Aê, agora acho que vai. Pronto. Aê! Tá dando certo. Tava naquela enrolação, mas agora ela vai entrar. Acabei de aceitar. Eu tava devagar, a gente espera um pouquinho, que eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu falei, cá, faz a triangulação, por favor, porque eu não sei porque não aparece, Vanessa, que era só portal da Nova Energia. Não, e a sua, normalmente, quando a gente faz assim, quando a pessoa abre a live, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Quando a pessoa abre a live, eu já vejo aqui. E você não aparecia para mim a live aberta. Então eu não conseguia acessar. Eu não estava conseguindo entrar. a gente vai passar essa informação hoje de qualquer jeito, né, Van? Cura retrógrado, Karina. Pode crer, cara. Essa agora foi a prova, cabal. Me deu até calor. Eu falei, gente, como é que eu não acho a Vanessa? Mas tá Assim, não acho, né? E eu aqui, gente, cadê Gabu, né? 7h35, a mulher sumiu. sensacional. Van, que delícia ter aqui, galera. Bem-vindas, bem-vindos. Faz um tempão que eu tô atrás dessa criatura divina que parece um corpo-pio, que é a Vanessa Queiroz, minha professora desde de outras vidas. Eu tenho que falar isso, porque eu acho uma delícia esse reencontro, Van. É verdade. E a gente conseguiu hoje trazer um assunto que vocês devem estar ouvindo em diversos lugares, mas assim, eu vou falar rapidinho, Van, como a gente se reconectou justamente por causa desse assunto. A primeira vez que eu encontrei Vanessa foi num evento do Carlos Torres. Eu estava numa transição de ferramentas, de técnicas espirituais. E aí, quando houve um primeiro encontro no consultório dela para fazer a formação do facilitador de autocura, que é
Aliás, é uma formação que eu indico para muita gente, vou falar aqui, inclusive, na live, que é uma formação incrível que embasa muitas pessoas, mesmo que já são terapeutas e querem entrar com outros conhecimentos, é um divisor de águas. E aí eu estava na sala da Vanessa, eu entrei, eu dei de cara com o livro Telos, que eu tinha acabado também de comprar e estava lendo. E era um livro que não era muito falado ainda na época. Quando eu olhei aquilo, eu me arrepiei e uma pessoa tinha aberto o baralho para mim, não sei se você lembra, que ela abriu carta para mim e falou, cara, esse curso vai ser para você divisor de águas e você vai reencontrar a sua família espiritual. Ai, que dá até emoção, que foi a Carol, que faz constelação, inclusive. Carol, então é isso, gente, eu tô aqui com a Vanessa Queiroz, que é minha professora nessa vida, e em outras também, que a gente já se conectou aqui com as histórias de Lemúria, Telos. E aí o tema de hoje é justamente sobre Lemúria, Nova Lemúria e as tecnologias que a Van vem canalizando para poder facilitar essa nossa cura, essa transformação. Vai, Queiroz, é contigo! Muito boa noite, então, a todos que estão por aqui, os que vão nos ouvir no tempo do agora e no outro tempo do agora, né? E, primeiramente, é óbvio, agradecer seu convite, pedir as desculpas pela demora, a gente começar a falar dele, né? Porque eu enrolo mesmo para fazer live, para falar, eu me enrolo, né, no tempo e no espaço. Falei para a Karina esses dias, ontem, conversando com ela, eu falei, gente, eu acho que eu estou fora do tempo, de verdade. Tá difícil de eu me encaixar nesse tempo, né? Bem-vindo, Marcinha. Não, isso que eu te falar, cara, na verdade, tá difícil, acho que para mais pessoas se encaixar nesse tempo, Van. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que uma das coisas, eu até começar falando disso, né? Todo mundo sabe, eu acho que, e você também trabalha com muitas das séries mestras da PEG, né, alguns trabalhos da INF, a gente faz um monte de coisa, né, tudo junto e misturado, e eu percebo que cada vez mais a gente acerta nas entrelinhas do trabalho que a gente vai escolhendo, né, para trazer para a nossa vida. Então, eu tenho muito a sensação de que os trabalhos chegam até nós na hora certa. A gente consegue se conectar com cada um deles, né? Não só com as técnicas lemurianas, mas com as técnicas que a pele nos traz, que outros profissionais aí que estão já muito conectados com todo esse movimento da atenção planetária têm trazido, né? E eu estava comentando exatamente esses dias. Falei, olha, bendita a hora que a gente trabalhou as linhas do tempo evolucionárias, né? Porque senão a gente já tinha surtado de verdade. Né? Porque é muito louco a gente ficar transitando nessas linhas de tempo como a gente vem fazendo agora. A gente está o tempo todo transitando nelas. E chega até um momento em que você fala, peraí, que linha que eu tô, né? Que tempo que é esse? Van, abre só um parênteses, porque assim, gente, eu falando, as pessoas já acham que é difícil. Você falando, Vanessa. E o que é muito interessante, gente, porque assim, até para falar para vocês aqui, conforme a gente vai estudando e vai tendo as leituras e vai relembrando as coisas, vai acessando as habilidades, os dons, é muito comum que a linguagem vai ficando diferente. E não é por mal, não é por nada, é porque você vai entendendo, vai integrando e vai ficando cada vez mais próximo a uma linguagem de luz, de fato. Só que a linguagem de luz, ainda, às vezes, pode ser um pouco complicada. E aí, quando você fala, Van, justamente desse momento que a gente faz, essa transição na linha do tempo, que a gente tem que adequar o nosso campo energético, dá uma explicada para a galera aqui, por favor. Com certeza. Isso é uma verdade, né, Gabu? A gente vai precisando de um tradutor para essa linguagem que a gente vai aprendendo. Né? Mas o fato é que, assim, quanto mais a gente vai se conectando com todo esse movimento que vem acontecendo, com todas essas novas energias que estão chegando e que a gente está acessando, né, num formato de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão e além, que é exatamente o que a gente faz quando a gente trabalha essas linhas evolucionárias, né? A gente está nada mais, nada menos, como se a gente estivesse mudando de faixa no trânsito. Né? Vamos comparar
com essa ideia, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a faixa da esquerda na 23 de maio, para quem está aqui em São Paulo, né? Ou para quem está fora de São Paulo, pensa numa grande avenida aí que vocês possam ter disponível na sua cidade, pensar que a gente tem, às vezes, 3, 4 faixas numa grande avenida ou numa autopista. E que a faixa da esquerda, normalmente, é aquela faixa onde o pessoal, né, acelera. Da alta velocidade. É por onde a gente faz a ultrapassagem, né? É por onde a gente ousa, vamos dizer assim, um pouco mais na direção. E as outras, né, são as faixas, quem está andando na extrema direita lá da faixa na pista é o domingãozão, o cara que está indo devagarzinho, que não quer usar, que não quer arriscar, né? Está lá na faixa da direita. E normalmente a faixa do meio, ou as duas faixas intermediárias, são aquelas pessoas também que não querem ficar nem 100% na direita, nem 100% lá na velocidade. Então, o que acontece se a gente for comparar? A gente poderia dizer que a faixa da direita para nós hoje está relacionada com a nossa 3D, com a terceira dimensão. Perfeito. E a faixa da esquerda, né, da total esquerda, está relacionada com essa multidimensionalidade, com essa série de outras dimensões que vão além da 5D. E as faixas do meio, as duas, podemos dizer que é a 4D e a 5D. Perfeito. Então, é como se a gente estivesse costurando no trânsito. E a gente vive assim, hoje em dia, né? A gente vive uma vida 3D, em alguns momentos a gente para, se conecta e vai para uma energia mais amplificada, para uma frequência mais amplificada de 4D, de 5D. E em alguns momentos a gente se permite se conectar com a nossa multidimensionalidade, ou seja, a gente vai além da quinta dimensão, né? Acessando outros campos, outros eus, outras partes de nós mesmos que estão nessa frequência multidimensional e que a gente não tem nem muito embasamento teórico para falar dela, né? Porque é um campo muito mais sutil. Então, se a gente pensar num movimento onde a gente costura esse trânsito, né? Tem horas que você está na direita, você passa para a faixa do meio, depois você muda para outra, aí você ultrapassa pela esquerda, volta. É um pouco desse movimento que eu estou dizendo, né? Quando eu falo da gente transitar nas linhas de tempo. É como se a gente estivesse aí, né, dirigindo numa grande autopista, numa grande avenida, mudando de faixas dessa avenida, que te permite ir em velocidades diferentes, né? Acessar caminhos diferentes, usar velocidades diferentes, ter visões diferentes, percepções diferentes. Eu acho que essa seria a forma mais palpável para traduzir o que são essas linhas de tempo. Não, foi lindo, foi muito legal. Porque aí começa a entrar justamente, inclusive, no nosso tema, né? Que a gente vai falar muito sobre a faixa esquerda, entrando em ressonância com a faixa da direita. Então, assim, o domingueiro começando a ficar mais esperto no trânsito, evoluída. Começando a despertar, né? Exatamente. Deixa eu ver que tá aqui, tá tudo certo, tá tudo... Não, tá tudo certo, Moniquinha, tá tudo certo. A gente tá assim, realmente. Ela está sentindo muita sensação do espírito sair do corpo. Porque a gente está se aproximando dessa multidimensionalidade, né? O campo material, ele tá tendo mais realmente uma coisa, assim, na verdade, o espiritual está podendo se aproximar mais da matéria nesse momento. Uma coisa que a gente não tem como a gente deixar de falar, né? Quando a gente está falando de todo esse contexto, né? Quando você me chamou para a gente bater papo, você falou, vamos falar do Conselho Lemuriano, dos pilares, de todo esse trabalho do Conselho, de tudo que vem vindo, mas eu acho que não tem como a gente falar de todo esse processo, né? De toda essa chegada de informações aqui, sem a gente comentar exatamente esse aspecto do que as pessoas estão sentindo, né, no físico. A gente sabe que está acontecendo muita coisa, astrologicamente falando, astronomicamente falando, né? Então a gente está tendo vários eventos e várias ações astrológicas acontecendo, e a gente sabe que existe uma influência direta, né, no nosso campo, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, né, diante desse movimento. Mas a gente não pode deixar de citar um grande movimento que está por trás de tudo isso, que nem sempre todo mundo traz como referência, né? Porque tem muita gente falando de transição planetária, né? Todo mundo está falando de transição. Mas pouca gente explica
essa importância do que significou, na verdade, a entrada do nosso planeta nesse cinturão de fótons que a gente está vivenciando hoje. Então, por favor, é a grande, eu acho que é a grande questão e o tema mais importante para a gente entender tudo o que está acontecendo. Porque, assim, por que a gente está nessa transição? Por que está chegando tanta informação? Por que eu estou lembrando de tanta coisa? Por que eu tenho essa sensação que eu estou quase desencarnada? Né? Que eu saio do corpo e volto, e vou e venho, e transito, né? Nessas linhas, aí, nessas faixas, como a gente falou. Primeiro porque a gente adentrou, né, desde 2012 para cá, numa área do cosmos, vamos dizer assim, né, a nossa galáxia, primeiramente, e depois o nosso planeta, a gente entrou numa área do cinturão de fótons, ou seja, da irradiação da energia do Sol de Alcione, que a gente nunca havia habitado antes. O planeta Terra nunca havia entrado, né, ou melhor, a gente podemos dizer que isso. O planeta Terra nunca havia entrado nesta área, né, neste grau e nesta área desse cinturão. Então, isso significa que a gente está recebendo um tipo de energia, um tipo de luz que nunca havia chegado até o planeta Terra até agora. Então, isso já traz uma referência para a gente, que é a gente entender o seguinte: o nosso corpo físico, como terráqueos que estamos, né, e não que somos, mas que estamos, não está habituado e não conhece essa luz. Ele não reconhece essa luz. Okay? E pelo fato de não reconhecer essa luz, ele simplesmente reage a ela. Né? Ele faz esse movimento de, muitas vezes, até de tentativa de combater essa frequência. Porque, vamos trazer para a nossa realidade, né? Como é que a gente vive no nosso dia a dia? Quando você não conhece uma coisa, quando você não tem um domínio sobre ela, se você não estiver muito despojado e muito aberto para se entregar, o que você faz? Se rejeita. A primeira reação é você rejeitar ou você dar um passo para trás, né? Você fala, não, peraí, deixa eu ver direito o que é isso. E o que a gente sente no físico, né? Grande parte do que a gente sente no físico nesse momento, é exatamente essa reação a essa carga de luz que está chegando. Que é uma carga que a gente não reconhece, porque é nova, é uma nova energia que a gente não conhece. Ela está chegando e a gente simplesmente fala, opa, não quero, porque eu não conheço, não sei o que é isso, não sei o que isso vai fazer. Então, a nossa primeira reação mental e emocional é a de reagir e de não aceitar, né? É de não aceitação dessa carga. Só que a gente não tem opção, ok? Então, pelo fato da gente não ter opção, você dizendo sim ou não, a carga de energia está aí e ela está acessando o teu corpo a partir do seu campo eletromagnético, a partir das suas células, a partir do seu DNA, ou seja, ela está adentrando o seu corpo físico. E quando você rejeita, o que você faz? Você cria um embate, você cria um choque. Você colide. Exatamente. Entre a entrada da energia e a resistência de receber essa carga. O que a gente sente, na maioria das vezes, no corpo físico é exatamente isso. Né? A primeira reação é essa. É a reação do choque. Okay? Mas, ó, se você quiser ir lendo aí, porque eu nem de óculos enxergo, tá? Não, é que ela está falando aqui, não, total, Vanessa, é a Mônica de Carlos, mas mesmo a gente sabendo que tudo isso está rolando, achei que por estar consciente de tudo isso, inclusive do cinturão de fotos, ia ser mais leve. Não é Aí porque eu isso é vou um pouco explicar. físico, É a cara. segunda coisa que eu ia falar, Mônica, só para você entender aí. A primeira é essa, né? A primeira é a não consciência e a reação imediata disso, que faz com que a gente choque essas energias. E aí vem essa pergunta, né? Poxa, mas então se a gente já está sabendo disso e a gente está aceitando, a gente está aqui de coração aberto, né? Vivenciando essa experiência, não dá para ser mais leve? Não poderia ser mais leve? E aí eu vou trazer a segunda questão, que é assim, se você, imagine o seguinte, se você tem 1,50 m que nem eu, e 1,50 m que nem eu, e 65 quilos que nem eu, vamos imaginar que você precise levantar um barril de coisas que pese 50 quilos.
porque eu não dou conta, né? Eu com meu 1,50 m e com meus 65 quilos, não dou conta de levantar um barril de 50 quilos. Só que eu quero, porque eu preciso carregar esse barril, o que eu vou fazer? Né? O que você pensa? Bom, vou me exercitar, vou fortalecer minha musculatura e vou levantar esse barril. Então eu vou lá, entro na academia, corro, levanto peso, faço crossfit, né? Faço o diabo a quatro para conseguir ir lá e levantar o barril. Nós estamos exatamente nessa fase. O nosso corpo aceitou que a gente está recebendo. Então, as pessoas que já estão despertas, que já estão conscientes desse movimento que está acontecendo, que aceitamos que essa energia está chegando nova para nós. Só que a gente não tem estrutura biomolecular e energética para sustentar essa carga de energia. Ou seja, está chegando um peso, um barril com um peso X, que a minha estrutura física e energética não está preparada para levantar, não está preparada para segurar e para sustentar. Então, a gente está em que etapa desse processo? Na etapa do CrossFit, né? Estamos no CrossFit energético. Estamos exatamente na etapa de exercitar todas as nossas fibras de luz, todas as nossas células, toda a nossa estrutura de DNA, toda a nossa estrutura biomolecular para preparar esse ambiente para conseguir levantar o barril, para conseguir sustentar esse tipo de nova energia que está chegando para a gente. Então, é isso que está acontecendo. A gente está exatamente nesse momento. E aí, eu acho que todo mundo aqui algum dia já foi para academia. Né? O que acontece? Sedentário total, chega lá, levanta 2 quilos, no dia seguinte não anda. Né? Tá lá, dói o ombro, dói o joelho, dói o braço, dói a coluna, dói a cabeça, o pescoço, dói tudo. Né? Por quê? Porque a gente não dá conta de sustentar. Então, demora, você tem um time para o teu corpo começar a se adaptar com aquele exercício, começar a liberar a tua musculatura, começar a ter um pouquinho de alongamento, né? Porque eu já estou naquela idade que a gente já começou a encurtar. Você pode parando, hein? Vai fazer yoga para você voltar a ter os seus centímetros no lugar, hein, dona Vanessa? Então, com isso, né, o que acontece? A gente vai correr atrás nesse processo. Então, esse movimento que a gente está recebendo de instruções com relação às tecnologias todas que estão chegando, elas estão chegando exatamente para isso. Para dizer assim, olha, vamos pegar essa anatomia, que é uma anatomia biológica, fisiológica, então vamos trabalhar em cima de uma fisiologia e em cima de uma anatomia energética que precisam ser reajustadas e readaptadas para se encaixarem neste novo padrão de energia. Né? Isso é o tal do novo humano que a gente tanto fala, ou seja, precisa de um novo humano para sustentar essa nova energia. Só que, diferente do que a gente entendia anteriormente, que o novo humano, a gente vai morrer para nascer o novo humano, né? A gente não vai. Na verdade, é aquela belíssima frase que eu repito milhões de vezes, que você já pensou de me ouvir falar, que é a gente está trocando pneu que está andando, né? Ou seja, a gente vai trocar a nossa estrutura biomolecular sem precisar perder o corpo físico, sem precisar desencarnar e nascer de novo em outra biologia já alterada. A gente está alterando a nossa biologia durante a nossa vida, né? Trabalhando, comendo, correndo, né? Fazendo tudo e mudando a estrutura biológica. Vivendo. Exatamente. Fazendo tudo isso e, ao mesmo tempo, vivendo. Então, esse é o momento que a gente está. Né? Esse é o panorama, vamos dizer assim, é a fotografia do momento que a gente está vivendo, que é exatamente esse momento de correr atrás, de ajustar, né, o sustentáculo que a gente tem aqui, que é o nosso corpo físico, a esse novo padrão de energia, porque a energia chegou antes de nós, né? Nós fomos um pouco lerdo nessa história. A gente já poderia ter se trabalhado energeticamente, biologicamente, para quando essa energia chegasse, a gente já estivesse pronto para receber. Só que, né, demos uma atrasadinha aí no processo, agora, correndo atrás. Aí que eu ia
Exato. Aí que eu ia até pegar o gancho, mas exatamente. Nossa, eram duas coisas de uma vez, das suas palavras. Primeiro, assim, e aí é que está o porquê da live de hoje, né? Porque é maravilhosa, né, Moniquinha? A Moniquinha depois faz contato com a Van, de repente, se você quiser fazer um curso que possa. Que ela é terapeuta, a Mônica, acho que ela é terapeuta também, Legal, né? Então, legal. acho que vale a pena depois você pegar, eu te mando para o WhatsApp também, se quiser, Mônica, você manda um oi. Esse momento dessa live é justamente assim, a Van trazer essas informações maravilhosas e aí que ela vai mostrar o porquê dessas técnicas que ela canalizou, que é exatamente para ser esse crossfit que ela está falando, né? Então, assim, essa série de técnicas que a gente vai falar hoje, que a gente está trabalhando juntas, com outras terapeutas incríveis, que algumas estão aqui, inclusive, é justamente para dar essa academia, para essa nova estrutura desse novo humano, e ela vai explicar essas técnicas. E aí, quando você falou agora no final, que a gente não estava acostumado com essa energia, né? Que a gente, se a gente tivesse preparado energeticamente num outro nível, né? No outro realmente uma coisa mais elevada, consciencial, mas aí que é o que? O retorno que nós estamos tendo à Lemúria, porque na verdade nós já tivemos consciência e nós perdemos, né, Van? E a gente está voltando para casa, resgatando esses conhecimentos, esses saberes, esses atributos, que essas técnicas, inclusive, ajudam com que nós resgatemos isso, né, Van? Exatamente. Uma das coisas que eu sempre falo, né, que nesse movimento que a gente está fazendo, uma das coisas que começou a acontecer, né, a partir de 2012, vamos pensar assim, que é quando a gente adentra nesse 100% dentro desse cinturão de fótons, a gente começa a reviver uma memória que é essa memória dessa primeira civilização que tem a mesma estrutura biomolecular que a nossa. Né? Porque Lemúria, a gente pode dizer que Lemúria é a terceira civilização que habita o planeta Terra. A gente tem Thule e Hiperbórea antes de Lemúria, né? Que já eram civilizações mais avançadas, com energias mais cristalinas, com estrutura biomolecular, inclusive cristalina e não de carbono como a nossa, né? Já eram estruturas diferenciadas, que ao longo dos anos, né, de milhares de anos atrás, foram se extinguindo. Quem quiser entender mais disso, tem uma série de lives sua aí com o Ronaldo falando, né? Tá lá no seu canal e no dele também, falando um pouquinho dessas civilizações. Mas a grande questão é que Lemúria se constitui como sendo essa primeira civilização terrena, né? Especificamente terrena, ou seja, onde a gente recebe seres de várias estrelas, de vários planetas diferenciados e que se propõe a chegar aqui e iniciar esse movimento evolutivo e numa grande época, de uma grande era de ouro, né, da chamada quarta era de ouro da humanidade, onde a gente vai caracterizando essa estrutura de DNA que a gente tem hoje, né, com 23 pares de cromossomos reconhecidos biologicamente dentro da nossa estrutura genética, e um par, que é o 24º par quântico, e essa capacidade de trabalhar o aspecto da divindade, ou seja, essa conexão com a criação, né, e a possibilidade de reconhecer o Criador dentro de nós. Só que tem uma coisa que talvez, não era nem, a gente não pode falar que eles não contavam, porque eles tanto contavam com isso, que eles já sabiam que isso ia acontecer. E a gente tem aí cápsulas de tempo, a gente tem discos solares, a gente tem N informações que foram compiladas por essa civilização e também pela civilização Atlante depois, nos cristais, nas cápsulas de tempo que são pleiadianas, nos discos solares que são andromedanos e lemurianos, deixando para a gente as informações e os registros acásticos que precisavam ser acessados no momento em que a gente entrasse de novo nessa condição de luz que a gente entrou agora, né? Por quê? Porque existe um circuito dentro dessa formatação astronômica até do cosmo, a gente pode dizer assim, e naquela época da Era de Ouro existia um tempo para se viver aquela experiência, e já era sabido, né, por toda essa civilização que já tinha aí um nível, né, a gente chama de quanticidade de DNA, ou seja, um coeficiente de DNA ativo em 90%, eles já tinham
conhecimento de que a gente entraria numa era de escuridão, que a gente vivenciaria um tempo que dentro do nosso tempo e espaço aqui, custa para nós mais ou menos uns 10 mil anos, 10.800 anos, vamos dizer assim. Então, já era sabido por essas pessoas que a gente vivenciaria essa experiência de escuridão. Então, o que eles Porque fizeram? é um ciclo, né, Vânia? É um ciclo, a gente tem escuridão e luz. Escuridão e luz. 10.800 anos de escuridão, 2.160 anos de luz. 10.800 de escuridão, 2.160 de luz. Né? Então, o que rolou aí? Né? Qual é o babado dessa história? Qual que é o babado dessa história? Estamos aqui nesses 2.160 anos de luz e já sabemos, como lemurianos que somos, que vai entrar uma era de escuridão. Então, galera, vamos escrever essa história em tudo quanto é buraco que der e vamos deixar registrado aí para que esse povo consiga resgatar essa informação depois, porque eles vão perder a habilidade de se conectar com essas informações. E foi o que aconteceu, né? Entramos na escuridão, se estrupiamos inteiros, esquecemos tudo que a gente já sabia, passamos por esse processo de hibernação, né? Viramos belos ursos, né? Dentro dessa história toda, e estamos despertando novamente para essa era de luz, né? Para essa era de aquário, que é o que está chegando aqui para nós, nessa nossa entrada novamente nesse cinturão de fótons, que a gente tem 2.160 anos para percorrer. Aí explica também um pouquinho essa urgência que a gente sente. Porque essa sensação que a gente não sabe explicar de onde vem, ela vem exatamente daí. A gente sabe que a gente tem um tempo limitado para estruturar essa nova biologia, para absorver essa nova carga de energia, para que quando a gente entrar de novo na faixa escura, a gente não perca a informação mais, como aconteceu anteriormente. Obrigada, porque eu espero que ela dê essa explicação até para confortar os corações, né? Que é isso, a gente tem a oportunidade de dar esse recharge nesses 2.160 anos, botar nossa bateria lá em cima de luz, para quando chegar esses 10 mil anos, cara, isso diluindo, e a gente não perder e botar luz na escuridão, né? Assim, ó, sabe, a comparação com a hibernação, ela é muito real, né? O que o urso faz? Ele passa o tempo todo, que não é o período da hibernação, recolhendo comida, se alimentando, para se sustentar no período da hibernação. E é isso, né? Esses nossos 2.000 anos, vamos chamar assim, que a gente tem para viver agora, são 2.000 anos onde a gente precisa de nutrição. A gente precisa se nutrir. A gente precisa nutrir o corpo físico, nutrir o corpo emocional, nutrir o corpo mental, nutrir o corpo energético, nutrir o corpo psíquico. A gente precisa de nutrição suficiente para o fortalecimento e para a estruturação dessa biologia, para que quando a gente entre nesse período de escuridão, que é um período onde a gente não vai ter esse suprimento, a gente tenha luz própria. Entende? Imagina que a gente vai entrar num grande período, que é um grande túnel escuro. Eu tenho duas opções. Se eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo hoje, quando eu entrar nesse túnel escuro, eu vou me perder. Vai ser um cego dentro de um túnel escuro. Okay? Agora, se eu sustento a minha carga de luz, se eu cresço na minha carga de luz, e eu entro nesse túnel como um farol, eu ilumino o túnel. E eu consigo passar por ele e sustentar esse período com a minha luz própria. Okay? E o mais importante é a gente entender que é luz própria. Cada um tem a sua. Não sou eu que vou iluminar você, não é você que vai iluminar a mãe, não é a mãe que vai iluminar o filho, né? A luz é própria. Então, por isso que esse movimento é um movimento individual, é um movimento pessoal, que reverbera no coletivo. Né? É um movimento pessoal e coletivo, individual e coletivo, sempre. Sim. Mas o nosso grande motivador hoje é exatamente esse de preparar essa estrutura, né, recarregar essa bateria de uma maneira que essa biologia esteja transformada para sustentar essa autoiluminação nesse período de escuridão que a gente ainda vai ter que enfrentar lá na frente. E aí a gente já pega até o gancho, né, Van, para esse trabalho
começar a falar do conselho lemuriano, porque justamente esse primeiro trabalho que você canalizou, que é das chamas, é justamente para acender os discos solares, que é nós nos tornarmos esse farol. Exatamente, exatamente. No começo, vocês sabem, né? Não é segredo para quem já me conhece há mais tempo, sabe disso. Eu sempre fui aquela que era contra os mestres ascensos, né? Eu veio na cabeça, me ferrei. Eu falava, isso é moda, essa coisa de ser todo mundo quer falar de mestre ascenso, todo mundo recebe um mestre ascenso, todo mundo quer canalizar Saint Germain, eu não vou fazer isso, e tarari, tarará. Eu era revoltada com essa história. E aí, um belo dia, óbvio, me ferrei. Né? Veio a instrução, tipo, vai trabalhar com as chamas sagradas. Eu, não vou, não vou, todo mundo já faz isso, já tem 1 milhão de gente fazendo isso, eu não preciso fazer, vai fazer. Como eu sou obediente, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok, eu vou fazer. Né? E eu fui levada, na verdade, a criar um trabalho de iniciação nas chamas sagradas, trabalhando sempre com as 12 chamas, né, com os 12 raios, não só com os 7, mas com os raios de precipitação e os raios sutis, uma semana antes de embarcar para o Monte Shasta. E a gente, mas não dá para esperar eu voltar? Não, tem que fazer antes. Ok, né? Aí e é o que eu falo, gente. Eu invento, né? Porque o negócio vem para mim e a maluca fala tudo bem. E aí eu tenho mais um monte de maluco, né? Que nem a Gabu, que fala assim o negócio. E aí não tem para onde correr. A gente tem que fazer, né? E aí a gente foi lá e fez. Então, todo esse trabalho começou com essa coisa de ancorar as chamas. E no geral, eu obedeço muito essa lei. Eu já entendi isso. Né? Primeiro você põe o pé, que depois o caminho aparece. Então, faz, que depois você vai entender por que você está fazendo. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz, terminei, fui viajar, e só quando eu voltei eu fui entender por que eu fiz aquilo. E, só que, obviamente, a partir daí começaram as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e foi quando a gente conseguiu entender realmente esses 4 pilares de toda essa estrutura do trabalho do Conselho Lemuriano que está chegando para a gente. Então, as chamas sagradas, ela veio como um primeiro pilar dessa estrutura, dessas tecnologias. Por quê? O pedido é que, através das iniciações com as chamas, nós, né, réis mortais, possamos despertar essa energia, principalmente da chama trina, dentro do nosso coração, para auxiliar no processo de sustentação da própria chama trina do planeta, no movimento de ascensão planetária, mas também servir, né, criar o nosso próprio disco solar com as 12 chamas, para que a gente possa ajudar a sustentar a chegada das cidades de luz mais próxima do orbe da Terra. Essas cidades, elas estão começando a ser ancoradas no planeta, como elas já foram um dia. Né? Então, é como se a gente estivesse sentindo, e aí também explica um pouquinho os sentimentos que a Mônica estava falando aí, que é esse achatamento, porque tem horas que a gente tem a sensação que a gente está sendo pressionado, parece que a gente está sendo achatado mesmo. A cabeça parece que tem as coisas explodir. Por quê? Porque a gente está recebendo a carga dessas cidades. Essas cidades elas estão ancorando, elas estão chegando no planeta, cada vez mais próximo do orbe. Né? E o que está sendo pedido para a gente dentro dessa estrutura de trabalho com as chamas é justamente vibrar cada vez mais nessa energia das chamas, porque quanto mais a gente vibra e amplia a nossa frequência vibratória, mais a gente ressoa com essas cidades e a gente consegue fazer esse ancoramento sem sofrer essa sensação de achatamento, que até a Kathleen está aí. Boa noite, Flor, beijinho. Está dizendo assim, né? Então, exatamente esse movimento, né? A gente poder... As chamas vêm ajudando a gente exatamente a isso, né? A estabelecer um padrão que nos sustente e que a gente possa ancorar, né? Dar espaço para essas cidades serem cada vez mais ancoradas aqui no orbe do planeta Terra. E, obviamente, nos auxiliar a sustentar a nossa chama trina. Né? E a gente pode entender a chama trina aqui como a nossa força vital mesmo. Né? Como essa é a chaminha que vai ficar, ela que vai ficar acesa lá na passagem do túnel. Né? Então, são as chamas que nos ajudam a trabalhar esse aspecto. E aí são 12, cada uma tem o seu aspecto específico, o seu mestre específico, o seu arcanjo específico, o seu Elohim específico, que a gente vai tomando como ferramenta,
né, para nos ajudar a sustentar todo esse processo que a gente está vivendo. Né? Todos esses altos e baixos, inclusive, né, que a gente vem vivenciando aí. Eu acho lindo esse trabalho, falando até numa linguagem tecnológica, né? Porque, e lembrando do livro das Chamas Sagradas de Telos, né? Onde eles falam que, assim, é um presente dos mestres ascensionados, né? A disponibilidade dos atributos, né? Porque, assim, para nós, eminentemente, fazermos o processo também de ascensão evolucionária, que nem eles fizeram já uma vez, nós precisamos ter um checklist de atributos. Né? E isso que é muito lindo, porque essa iniciativa... para a quinta dimensão. Protocolos, exato! Protocolos da quinta dimensão, exatamente. E essa iniciação, ela faz o quê? Download, né? Desses atributos no nosso DNA. Não é que você vai, não, assim, você precisa ter um download disso, e aí a nossa vida, as nossas experiências, o nosso dia a dia, junto com o trabalho de autoconhecimento, de liberação de memórias, enfim, começa a ter outro nível por conta de a gente já ter instalado esses programas legais, que a gente passou anos instalando só tranqueira, né? Aí vem esse trabalho que justamente faz esse download desses atributos, que é para poder, cara, minimamente a gente ter a possibilidade de ascensionar que nem os maninhos tiveram, entendeu? Atributos de maestria divina. Exatamente, que todos nós temos o direito, porque nós somos divinos também. Então, eu achei isso incrível. Para começar esse trabalho, eu fiquei encantada com ele, justamente para poder disponibilizar o que é nosso por direito. E assim, como? E não é uma coisa que é de fora para dentro, não. É despertar de dentro para fora. Exatamente. Exatamente. Essa é a grande... Acho que é a grande sabedoria, né, do trabalho com as chamas, porque é um movimento que acontece de dentro para fora. Né? Você estabiliza isso dentro de você e irradia isso de dentro para fora, a partir das células, né, do nosso corpo. Então, isso, exatamente. Ficando para as pessoas, a gente, é diferente quando eu chamava para o primeiro raio. Gente, para quem não sabe, eu estou fazendo, a Van faz do jeito dela, eu do meu, cada uma se junta, aí as terapeutas também. Então, eu tenho assim, mês a mês, tipo, semana que vem, 5/5, vai ser o raio verde, aí tem as gravações disponíveis, as pessoas estão procurando, cara, como é que faz para poder ter o programa? Né? Porque é o todo junto. Porque você vai montando, na verdade, esse disco solar, e é exatamente isso. É diferente de uma oração. Que quando eu fui falar do primeiro raio, do Arcanjo Miguel, por exemplo, que a gente quer o primeiro que as pessoas vêm na cabeça, né, Arcanjo Miguel, mas tem todos os outros. Ah, tá! E eu vi aqui, tá assim, eu tô fazendo a oração do Arcanjo Miguel. Eu falei, não para. É isso, né? Então, é muito legal a gente trazer, inclusive, essa lucidez aqui para as pessoas. Que, assim, não tem nada a ver você fazer uma oração para a mestra Rovena, você fazer para o mestre Lário, não tem nada a ver, porque a oração, ela traz uma coisa que é maravilhosa, mas ela não vai trabalhar essa coisa de restaurar em você esses atributos que na oração, inclusive, trazem. Mas é de fora para dentro, né? Coisa que eu falo muito, né, e até quando a gente faz a formação, a iniciação, né, as iniciações e a formação do facilitador das iniciações, também eu trago muito esse aspecto. Existe uma grande diferença que as pessoas às vezes não têm clareza entre o que é uma meditação, entre o que é uma conexão ou uma ativação e entre o que é uma iniciação. Né? Porque quando você faz uma meditação, você está simplesmente fazendo ali um movimento de rebaixamento do teu estado de consciência e se ligando naquilo e deixando aquilo fluir pelo seu corpo, pelo seu sistema, pela sua energia, né? Você vai se ligando naquela energia e transformando a partir daquele processo. Quando você faz uma ativação ou uma conexão, né, porque as duas coisas têm a mesma finalidade, você faz o quê? Você mexe naquela energia, naquela frequência, então você se conecta com aquele raio ou com aquela chama e você permite que aquela chama faça transformações dentro de você. Então é como se você bebesse um copo da chama X e ela fosse lá para dentro do seu corpo, mexesse lá nas suas células, no seu intestino, nos seus órgãos, no seu DNA
e começar a se fazer limpezas e começar a se fazer processos de transformação. Então, perceba que já é diferente da meditação, né? Então, você faz uma ativação... Foi agora da energia do Serapis Bey. Foi uma ativação no raio dele. Exatamente. Então, você mexe num sistema onde você se alimenta daquela energia e aquela energia vai fazer mudanças dentro do seu corpo. Então, legal. Uma iniciação numa chama, você se torna a chama. É diferente de você transformar algo dentro de você. Quando você é iniciado naquela chama, você se torna o portador da luz daquela chama. E você passa a irradiar aquela chama onde você estiver. Então, essa é a grande diferença entre a gente fazer trabalhos como a gente está habituado a fazer, um encontro por mês, da fraternidade, ou das ativações das chamas, ou conexões com as chamas, ou com um mestre, ou com um Elohim, ou com um arcanjo, e você fazer as iniciações, que é o pilar realmente que a gente está falando do conselho. Porque as iniciações é você se transformando naquela chama. Né? Você se tornando o portador daquela chama. Né? Exatamente. A grande diferença aí dessas formatações dos trabalhos, né? Que eu acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas. Seguindo um pouquinho, né? Falando dessa constituição do disco solar pessoal, que é esse disco que é composto pelas 12 chamas, a gente então começa a mergulhar, começa a chegar, né, de instrução, depois de Shasta, exatamente o estudo dos discos solares. Né? E aí, quando chega o estudo dos discos solares, eu entendo por que a gente começa a ter tanta memória de Lemúria, por que o nosso conselho lemuriano, então, chega dizendo, olha, estamos aqui, precisamos de vocês para fazer o que precisa ser feito para esse próximo passo da evolução. Porque a Kundalini planetária se move e quando ela passa pela região da Antártida, ela desperta a memória lemuriana e atlante e a gente começa a ouvir falar de Lemúria, 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 lembrar de grandes ondas, começar a ter sonhos, começar a ter coisas sobre o período, né, tanto da Constituição, que a gente vivenciou, porque todos nós tivemos pelo menos uma encarnação em Lemúria, para aprender o que era ser humano nessa nossa vertente, né? E depois fomos galgando aí as outras civilizações. Mas o fato é que a gente começa a lembrar desses registros. Por quê? Porque a gente entramos no cinturão de fótons, né? Então está na hora de começar a abrir os baús, está na hora de começar a abrir as cápsulas do tempo, de abrir os discos solares, de abrir os acessos cristalinos, né? Porque a gente vai fazer essa mudança biomolecular de alteração de carbono para cristal e a gente precisa ter as informações necessárias para isso. Então, quando essa Kundalini passa pela Atlântida e por a Antártida e começa a abrir os discos solares, o que acontece? Os discos se localizam exatamente na região onde a Kundalini se estabelece a partir de 1945 até 1985, que é exatamente sob a Cordilheira dos Andes e seguindo em direção à América do Norte, pegando um pedacinho ali da Cordilheira das Cascatas, né? Que é justamente onde está Shasta. Então, começa lá na Antártida, no Mar de Weddell, e vai subindo ali, são 13 discos, né? Subindo até Shasta, que é o 13º disco, que na verdade é o 12 mais 1, que é o disco que coordena todos os outros. Né? Então, o disco de Shasta é o disco que coordena todos os outros. Vale fazer uma live para falar só de disco, porque é muito conteúdo. Né? E é muito apaixonante. Cada vez mais eu venho entendendo como é que a gente vai trabalhar e como é que a gente está trabalhando com esses discos, né, ancorando a energia deles no planeta, tanto no individual como no coletivo, porque eu poderia dizer para vocês assim, de forma bastante resumida, a principal função dos discos solares é que eles contêm todos os registros acásticos planetários e tudo aquilo que a gente precisa relembrar para vivenciar o que a gente tem para vivenciar daqui para frente. Só que eles têm uma função essencial na individualidade do nosso ser, que é limpar tanto no individual como no coletivo, que é na rede cristalina. Então, é uma função
Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui, eu acho. E travadinha, por gentileza, que é tanto no individual como no coletivo. Isso. E aí, isso vai fazendo com que a gente acabe, muitas vezes, tendo essa necessidade de trabalhar com eles para liberar memórias. Então, para liberar as memórias que são as memórias primogênitas, as memórias primárias que a gente tem. E aí são memórias das mais cabeludas, vamos dizer assim, né? Que vão pegar aí muitos aspectos do nosso ser e que são as memórias, no final das contas, vai lá no frigir dos ovos, as memórias que nos levaram aos estados de dualidade e que nos levaram a essa cisão de masculino e feminino, que é uma das coisas que a gente vem tentando trabalhar há tanto tempo. Então, os discos vêm como um segundo pilar de trabalho, porque é um pilar. Então, imagina que o primeiro pilar, como as chamas, está sustentando a nossa chamatrina e nos tornando portadores dessa luz para ancorar todo esse processo, ou seja, está nos fortalecendo. Os discos solares vêm para acordar a nossa memória de uma série de informações, mas ao mesmo tempo limpar todos os registros que nos impedem de assumir a nossa divindade, que nos impedem de caminhar em direção ao que a gente veio fazer aqui. E aí a gente passa para um terceiro pilar, que é a cura ancestral lemuriana. A cura ancestral lemuriana, que é o que a gente está se propondo a fazer, né, de forma coletiva, agora no mês de maio, é justamente um trabalho que vem para trazer a força dessa ancestralidade para a gente e para liberar desse nosso sistema também as questões da nossa ancestralidade estelar que não são funcionais nesse momento. Então, vamos pensar assim, que a gente já viveu como ser estelar em outras estrelas, em outras experiências fora do planeta Terra, que também deixaram registros. Somos ETs. Isso, somos todos ETs, né? Como eu adoro falar. Você acha que você não é, mas é. E aí, a gente tem aí uma série de cargas e de experiências, de heranças estelares, né? Que também não nos servem agora, que não é funcional nesse momento, porque imagina que é uma herança de 10.600 anos de escuridão, que não vai servir para esse período de luz. Né? É tipo aquela roupa que você vai querer usar depois que você emagreceu. Não vai caber, né? Não faz sentido. Não dá para usar. Então, a gente precisa liberar essa herança estelar e, ao mesmo tempo, fortalecer muito dos nossos aspectos e integrar muito daquilo que a gente tem como divindade, né, dentro dessa experiência estelar que a gente já viveu e que são forças do nosso próprio ser para que a gente possa literalmente seguir nesse processo. Né? Então, o trabalho da cura ancestral lemuriana é como se fosse assim, ele é a ponte para a abertura de novos códigos de luz dentro do nosso sistema. E aí, falando numa linguagem um pouquinho mais científica, é o que permite a gente começar a ativar as nossas 12 fitas de DNA. Né? Então, o trabalho da abertura dos 4 corações, que é o que a cura lemuriana propõe, né? Que é fazer a abertura do coração de luz, do coração intuitivo, o coração espiritual e o coração solar, é justamente permitir que a gente comece a entrelaçar e acordar e trazer essa biologia que hoje é vista como, né, não existe, não está lá, só temos 2 fitas, né? Começar a trazer essa experiência muito mais palpável para a nossa estrutura biológica, e é aí que eu estou dizendo, a nossa biologia vai mudar, a nossa estrutura biomolecular está mudando, né? Porque a gente está acordando essas outras fitas de DNA, onde existem, né, todo um registro, vamos dizer, de informação da nossa própria divindade, da nossa verdadeira raça, vamos dizer assim, da nossa verdadeira origem, né? E isso está podendo se manifestar a partir dessas fitas começarem a ser manipuladas. E é exatamente a abertura desses corações que vão nos conectar com isso. Né? Vai nos conectar com a energia da essência de Gaia, vai nos conectar com a energia do nosso mundo interno, vai nos levar para a conexão do nosso dom solar, ou seja, vai começar a despertar essas 12 fitas. Então, a cura vem como uma proposta
ousada, eu diria até, para o nosso momento do agora, mas uma proposta extremamente necessária para esse próximo ponto evolutivo, porque ela é a ponte para a gente começar a receber esses novos códigos. Os códigos de luz que a gente consegue acessar a partir daí é como se fossem chaves, né? É como se a gente tivesse um grande baú e a gente começasse a receber chaves que fossem abrindo esses códigos. Karina, se você estiver na live, guarda isso que eu te falei agora, que eu estou falando agora, você vai saber o que eu estou dizendo. Karina faz, acho que uns 2 anos, recebeu um baú cheio de chave. Ó, presta atenção. Veja essa história, caceta, código de luz, Carinão. Né? Agora eu me lembrei desse detalhe. Então, assim... Ela tá aí, sim. Tá. A gente está recebendo, né, literalmente, chaves dentro desse processo da cura ancestral, tá? Para abrir todas as tinhas que não vão levar essas várias dimensões e verdades e informações, né? Exatamente. Já totalizaram 7 chaves. Então, isso eu tenho certeza que é uma das coisas que a cura realmente está proporcionando e está trazendo para a gente, como terceiro pilar dessa tecnologia do Conselho Lemuriano de Luz. E o quarto pilar que vem é o presente, né? Espera só um pouquinho, vou só fazer uma pergunta para você apertar a tecla SAP, tá, Van? E aí, que seria o final. Quando você fala do coração solar para poder ativar, resgatar nosso dom solar, você pode deixar um pouco mais claro, por favor? O primeiro aspecto é assim, olha, o que a gente mais ouve falar é do que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão de vida? E a gente pode falar que propósito, missão, o que eu vim fazer, todos esses aspectos, eles são aspectos do ego. É o nosso ego, é a nossa mente, a nossa estrutura psíquica, vamos dizer assim, que faz esse questionamento hoje, né? Então, qual é o meu papel aqui? O que eu vim fazer? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E tá tudo certo. Faz parte a gente passar por essas perguntas, por essas questões e fazer um caminho de busca em relação a isso. Mas quando a gente fala do dom solar, a gente fala de um coração que nos permite transcender o ego. Então, é como se a gente dissesse assim, é um coração que quando a gente abre a energia dele, a gente se conecta com a essência do meu dom. Então, assim, vai além do que eu vim fazer na prática. É como se eu respondesse, quem é a Vanessa? Quem sou eu? Mas, então, quem sou eu no sentido de o que eu vim fazer? Quem sou eu como espírito? Quem sou eu como energia? Quem sou eu como ser divino? Entende? Cada vez mais. Então, por exemplo, eu hoje trabalho e eu sei que a minha missão, de meu propósito de vida, minha missão de vida aqui no planeta Terra, é compartilhar o conhecimento, né? É fazer essa tradução da informação para as pessoas. Então, é compartilhar esse conhecimento. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Mas qual é o meu dom solar? Né? Quando eu abro esse coração solar, eu consigo entender. Hoje eu consigo entender com clareza que o meu dom solar é trabalhar no DNA. Perfeito. O meu dom solar é a transformação da biologia, que não chama biologia do lado de lá, né? Porque fora da estrutura física não chama biologia, mas é exatamente restaurar, restabelecer essa estrutura genética, vamos chamar assim, e epigenética estelar. Tá? Então, eu sou um ser, do mesmo jeito que o Cryon diz assim, né? Eu sou um ser do serviço magnético, eu poderia dizer, eu sou um ser do serviço genético. Exato. Ok? Eu sou um ser do serviço genético. Esse é o meu dom solar. Ok? Então, eu acho que, falando assim, fica talvez mais fácil de entender, né, o que é esse acesso ao dom solar. Que é justamente a gente transcender o ego e os aspectos da nossa dimensão para entender o que a gente representa no cosmos. Qual é a parte
do cosmo que eu represento ou que eu estou ligada. É como se eu dissesse assim, de onde vem minha mônada, né? Minha mônada está ligada ao quê? Ela faz parte do quê? Tá? Então, Gente, falta, tá? eu não consegui te ouvir, desculpa. Eu só expliquei o que era a mônada. Ixi, tem história, né, por aí. Enfim, a grande parte legal também do coração solar é que ele nos ajuda nesse processo de despertar espiritual para a gente ressoar coletivamente. Então, ele tem essa função, ou seja, quanto mais pessoas estiverem despertas com o coração solar ativo, né, mais a gente consegue acessar esse campo solar, vamos dizer assim, né, esse campo de dons solares e trazer, ancorar esse despertar espiritual para o planeta, né, como um todo. E aí, indo lá para o nosso quarto pilar, que é, né, a Câmara de Reintegração Lemuriana, que é a tecnologia mais high-tech dessas 4, vamos dizer assim. A tecnologia mais de maluco, que eu achei que estava ficando mesmo, quando comecei a desenhar o trabalho. Ela vem exatamente para fazer o próximo passo depois da cura ancestral. A cura ancestral veio trabalhando para ligar, ou seja, as chaves que estão abrindo, né, o acesso às 12 fitas do DNA. E, em poucas palavras, a gente poderia dizer que a Câmara de Reintegração ela vem integrando todos os fractais para acessar o 13º filamento do DNA, que é um filamento andromedano, né, que a gente herdou de uma outra galáxia, né, uma galáxia que está se fundindo com a nossa, que é uma informação astronômica também, né, real, verdadeira, científica, comprovada. Vai levar alguns milhões de anos ainda para acontecer, mas é uma galáxia que já está se fundindo. Então, é uma herança andromedana que a gente tem dentro dessa estrutura de DNA e que é como se a gente dissesse assim, ó, sem ativar este filamento, né, esta fita, você não passa adiante. Então, é como se dissesse assim, olha, para a gente acessar as dimensões superiores, todo esse a faixa da esquerda, né? Do começo da nossa conversa aqui. Para eu conseguir entrar na faixa da esquerda e viver na faixa da esquerda, eu preciso estar com esse 13º filamento alinhado e ativo, integrado aos outros 12. A integração do 13º filamento, a ativação do 13º filamento, está ligada 100% com a gente se tornar uno, com a gente se tornar, a gente sair fora do aspecto da dualidade e integrar 100% essas frequências dessa energia do masculino e do feminino, que foi exatamente o que aconteceu na separação dessas energias quando a gente teve as quedas das civilizações lemuriana e atlântida. Então, para você ver como esse processo fecha, né? Porque, assim, a gente só encerra esse contexto de integração quando a gente cura essa ferida na fonte, que foi a ferida da queda da mãe e do pai, da separação da mãe e do pai, que é a separação de Lemúria e Atlântida, né? Que é a queda das duas civilizações, quando a gente consegue integrar isso de volta dentro de nós. A gente só integra quando a gente realmente ativa esse 13º filamento, que é a grande proposta do trabalho da Câmara de Reintegração, né? Ativar, então, terminar todo o processo de ativação das 12 camadas, integrar o 13º filamento, integrar todos os fractais que precisarem ser integrados nessa frequência una, trabalhar neste feminino e nesse masculino para que a gente atinja uma oitava acima desse padrão, né, para que a gente saia do arquétipo do guerreiro e da sacerdotisa e chegue no arquétipo da imperatriz e do imperador, né? Então, nesse mesmo nível de igualdade e de manifestação de inclusão, de integração, realmente, acessando todos esses portais que são disponíveis para nós através dos novos códigos de uso. Então, a Câmara talvez seja o aspecto mais complexo para a gente conseguir explicar, né? Eu diria que a Câmara é um trabalho para a gente experienciar. É mais difícil de explicar, né? Mas são ferramentas, né? A Mônica acho que até perguntou aqui, ó, não tem atalho? Já sabemos disso, né? Eu diria que, assim,
não tem atalho. E aí eu vou te falar, Mônica, Atlântida cai e a nossa quantidade de DNA cai e a gente se perde exatamente quando a gente tenta o atalho. Tá? Exato. Quando os grandes sacerdotes, né, de Atlântida começam a achar que a gente conhece o processo da evolução do planeta, como a humanidade vai evoluir. Então, a gente pode acelerar isso, vamos encontrar atalhos para acelerar esse processo evolutivo e passar batido nesses 10 mil anos de escuridão, a civilização cai e o poder toma conta. Né? Então, toda vez que a gente tenta encontrar um atalho, dar um bypass, fazer um movimento de jeitinho brasileiro, é onde a gente cai, é onde a gente quebra as pernas, né? Por isso que Metatron vem trazendo tanto para a gente a importância da impecabilidade no passo a passo do nosso dia a dia, né? A impecabilidade para a gente hoje, ela é essencial para que a gente sustente o processo de evolução individual e planetária. Porque todo momento que a gente não sustenta essa impecabilidade é o momento onde a gente cai. É o momento onde a gente se perde no contexto do processo de evolução. Eu brinco, eu falo que é que nem jogo de videogame. Você fica subindo na espiral evolutiva, você está subindo. Quando você não sustenta, você cai. Você volta lá, você desce 3 casas da espiral. Aí começa a subir tudo de novo. Né? Aí chega lá em cima, quando você vê, pum. Por quê? Você fica nesse movimento de... Toda vez que você escorrega na impecabilidade, né, é uma vidinha que você perde lá na brincadeira do jogo. E aí você tem que voltar a subir novamente essa espiral. Que foi o que aconteceu com a Atlântida. Né? A queda de Atlântida tem uma conexão total com esse processo. Então, não tem atalho. Infelizmente, a gente precisa passar por cada uma das espirais, né? Por cada uma das elípticas ali da espiral para poder chegar no topo desse processo. Mas eu entendo que a Câmara vem dando uma super força aí dentro dessa condição. E aí eu acho que uma das coisas que é legal a gente ressaltar aqui para vocês, né, que assim, Gabu faz esse trabalho, eu faço, as outras meninas, como a gente falou que está aí, também faz, tanto das iniciações das chamas. O estudo dos discos é um trabalho um pouco mais limitado, vamos dizer assim, focado, porque é um trabalho, ele é extremamente denso, ele tem que ser muito bem sustentado, né, mas é um trabalho que está aberto também para as pessoas que queiram se aprofundar mais. Mas o que a gente decidiu e entendeu, né, nos últimos tempos dos nossos trabalhos em conjuntos é que a gente precisava, nesse momento, né, a gente recebeu esse convite de abrir a cura ancestral lemuriana para o maior número de pessoas possíveis. Né? Abrir esse terceiro pilar para o maior número de pessoas possíveis para que a gente pudesse ancorar essa energia dessa ancestralidade estelar para que a gente dê realmente esses passos, né, e consiga levar isso, massificar realmente esse conhecimento e essa possibilidade. E foi exatamente aí que a gente resolveu abrir esse trabalho para o mês de maio, né, que é um trabalho, são 4 encontros, vão ser 4 quintas-feiras, justamente com o trabalho de cada coração, né, então cada dia é a ativação de um dos corações que a gente citou, de luz, o intuitivo, o espiritual e o solar, e a gente vai estar fazendo esse trabalho em 13 profissionais. Então, somos 13 curadoras, né? 13 terapeutas que vão abrir. Né? Exatamente. Mais 13, né? Não poderia ser outro número. São 13 anciões no Conselho Lemuriano de Luz, somos 13 curadoras na abertura desse trabalho. Então, somos 13 pessoas, né, 13 terapeutas que vão estar cada uma com o seu grupo aberto, né, cada uma trabalhando já com os seus clientes ou aquelas pessoas que estiverem se conectando, né, que sentirem o chamado de cada uma de nós. E a gente vai justamente abrir nos mesmos dias, nos mesmos horários, que é para a gente criar essa massa crítica mesmo, né, desse trabalho e dar uma bombada aí no sistema da cura ancestral lemuriana nesse terceiro pilar aí dessas tecnologias, né? Então, tem uma galera, a Karina que está aí com a gente, acho que a Fefe, eu vi que entrou também, a Camila estava aí desde o começo,
né? A Leila, a Ana, a Sônia, Motoko, Márcia, Luci, Marli, Laura, botei até os nomes aqui para não esquecer de ninguém. Vai estar todo mundo aí conectada com esse processo, né? Abrindo essa turma para que a gente realmente faça esse ancoramento de uma forma intensa aí no planeta e que ele possa, obviamente, reverberar e fazer a função que ele tem para fazer. E vai ser justamente desse grande portal de 5 do 5, né? Que vai ser mais um eclipse, não é? Eu acho que a gente tem aí, né? Eu tô meio por fora agora das datas. Marcinha deve estar por aí, se tiver, ela vai falar também. Mas a gente tem agora. Aliás, né? Daqui para frente a gente começa a lua cheia de touro, mais eclipse, mais. Só paulada astrológica. Chegando, né? Pra gente. Mas a gente não pode esquecer, olha, eu acho que aí vale, a Karina está falando, né? O eclipse no exato. Aqui. Que com receio de falar, mas é isso aí, vai ser Vesak, cara, também. Além de tudo. O que eu acho que vale a gente ressaltar aqui, né, com relação a esse assunto em si. A gente tem uma lua cheia. O Vesak é justamente essa cerimônia da lua cheia de touro, né? Quando a lua cheia entra na constelação de touro. E o que acontece, o que sempre se disse, né? Que neste período é o período em que se comemora a morte e renascimento de Buda. E é o momento em que é uma cerimônia budista, né? O Vesak ou Vesak é uma cerimônia budista. Então é essa cerimônia que se comemora a morte e renascimento de Buda e é o momento em que se diz que ele se aproxima do planeta Terra, né? E permite que as energias de frequências mais elevadas e mais altas fiquem disponíveis para o planeta. Então, a gente também sente a intensidade dessa energia. Não podemos esquecer que Buda Gautama hoje é o senhor do mundo, ou seja, ele está no lugar de Sanat Kumara. Então, não existe ninguém na hierarquia planetária num nível mais elevado do que ele, né? Ele abre espaço tanto para ele como para todos os mestres ascensos chegarem mais próximos do planeta Terra. E mais do que nunca, né, como eu disse, de 2020 para cá, eles chegaram e não foram mais embora. Né? Eles se aproximaram e não se distanciaram mais. Então, cada vez mais, eles estão mais próximos, mais conectados, mais de mão dada, mais lado a lado, mais trazendo informação, mais pedindo coisas, dando instruções do que a gente precisa fazer para alcançar os movimentos. Tanto que eles estão presentes. Né, nos trabalhos, em todas essas tecnologias que estão sendo trazidas, eles estão presentes, eles ancoram todos os trabalhos junto do próprio Conselho de Luz, né, porque eles que dão esse espaço de conexão e que nos permitem, por exemplo, os arcanjos, nos permitem conectar com todas as frequências de presente, passado e futuro e ir e vir nessa estrutura intraterrena e extraterrena, assim como os Elohims nos conectam com os elementais. Então, eles estão extremamente associados com todas essas tecnologias, porque o dom solar deles é manter a chama crina planetária acesa. Então, é um momento extremamente propício para tudo isso. Inclusive, você poderia, antes de finalizar, falar um pouco sobre o Conselho de Luz internos, o Conselho Lemuriano? Sim, não dá para não falar deles, né? Então, eu diria assim, o Conselho Lemuriano de Luz, ele é composto por uma série de seres que estão conectados principalmente à estrutura de Telos. Né? Então, a gente diz, eles se apresentam, na verdade, como 13 anciões, né? Como sendo 13 anciões que fazem parte da composição desse conselho. Mas eu sei que é mais que isso. Tá? Eu sei que é como se fosse... Sabe corpos sutis? Que é 7 do 7 do 7? Para mim, os 13 é a mesma coisa. É 13 do 13 do 13. Porque eu sei que esse conselho é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Mas eu vou ficar com a informação que é a informação que nos é passada até pela própria equipe do conselho. Que são 13 anciões e que eles se manifestam principalmente como guardiões dos cristais andromedanos dentro do lago principal de Telos, que está ali para... É como se o que eles estão fazendo hoje é irradiando luz para esses cristais, para que esses cristais reflitam na consciência humana,
exatamente a nossa capacidade do nosso dom solar e a nossa amplificação da consciência. É como se a gente dissesse assim, só existem dois caminhos para a gente alcançar tudo que está sendo proposto para a humanidade daqui para diante. É a abertura dos cardíacos, ou seja, a abertura do chakra cardíaco, do complexo cardíaco, através de todas essas estruturas, por isso a gente está trabalhando com os corações, e a amplificação da consciência. Não tem outro caminho, né? E os cristais andromedanos que estão sob a égide do Conselho Lemuriano de Luz, em Telos, que é presidido por Adamo, né? Ele é o sumo sacerdote de Telos e é o presidente do Conselho Lemuriano. Esse conselho é o conselho que emana a energia para esses cristais, para que esses cristais atinjam a nossa consciência, né? E façam esse movimento de despertar de dentro para fora, né? A partir das células do corpo, a partir das camadas do DNA, das fitas de DNA, das fibras de luz do nosso campo eletromagnético, ou seja, é como se eles fossem, os cristais são grandes motores, né? São grandes propulsores desse despertar da nossa consciência, mas eles são dirigidos, né? Eles recebem as cargas de energias que são direcionadas pelo conselho. Por isso que a gente também trabalha muito com os cristais lemurianos, porque eles se tornam pendrives de informação para a gente. É como se fosse assim, né? O conselho emite a energia para o cristal chega para o nosso pendrive e a gente se conecta e recebe as informações e faz os downloads necessários. Exatamente o que eu ia falar. É como se eles colocassem, instalassem uma série de programas dos cristais, que são como pendrives, e aí está fazendo o upload para a gente fazer o download disso, né? Tanto que é tão curioso, né, que há um tempo atrás a gente só tinha jazida de cristal lemuriano no Brasil. Você só ouvia falar de jazidas no Brasil, e principalmente em Minas. Hoje tem jazidas de cristais lemurianos explodindo no mundo inteiro. Elas coisa linda. Estão eclodindo, elas estão sendo descobertas, ou seja, esses cristais estão surgindo da Terra, porque eles estão aparecendo aí em vários lugares diferentes e chegando de várias formas. Inclusive, a gente está habituado só a conhecer cristal lemuriano cristal, né? Cristal, o cristal transparente. Hoje a gente já tem vários outros tipos de drusas de cristais que não são os cristais transparentes e que são lemurianas, como as drusas, as tangerinas, as fumês. Tem outros tipos de quartzos que estão vindo com a estrutura lemuriana. Que depois eu identifiquei, que eu vi os códigos de barra, eu nem sabia. Eu falei, gente, olha isso, que eu tenho sei lá quanto tempo. E aí você vai identificando. Isso é muito lindo, porque é essa verdade que realmente, né, a incidência de luz está ficando cada vez maior, e é exatamente isso. Os cristais, eles não estão dando conta de ficar quietinho como estava antes, porque a incidência de luz está sendo muito forte. E eles estão fazendo o papel deles, né? Trazendo informação. Exato. E aí a gente precisa entender, quando a Van fala, né, que só tem duas coisas a fazer. A gente elevar o nível de consciência dos reconectados com a nossa essência. E aí o processo que a Karina colocou aqui, né? E é esse lance da luz chegando muito forte e os bichos saindo dos bueiros, realmente, que a gente vê esse caos acontecendo. É a liberação de memórias que não fazem mais sentido para a nossa evolução, para a gente dar esse salto quântico, ou outro nome, subir uma oitava, seja lá, expandir consciência, seja lá o que for que a gente possa dar o nome, a gente tem que se livrar daquelas informações, daqueles programas antigos que estão aí no nosso SSD, que agora já não é mais HD, né? Para abrir espaço para que venham essas informações de luz, porque a gente falou muito de código de luz, que exatamente são informações que vêm em código. Não é uma palavra dita assim, são códigos que em frequência, em vibração, e são códigos de luz, porque vem com informação para a libertação que traz a verdade. Então, tudo isso só é possível de ser acessado uma vez que a gente dá tchau para aquelas melecas, os complexos, os traumas, os medos, né? Tudo isso. E essas técnicas todas que a gente está mencionando aqui, justamente é para fazer esse processo de limpeza, de liberação e de preparação para sustentar essas novas informações num outro nível de consciência, né, Van? Exatamente.
exatamente isso. Trocando. Van, super obrigada. Gente, então aqui para vocês, quem chegou agora, quem vai ver gravado, e para quem pegou do começo, que a gente falou de muita coisa. Primeiro assim, alguém tem alguma pergunta, aproveitando a Van aqui na live? Coloca aqui a pergunta para a gente ainda responder. Enquanto o pessoal digita aí a pergunta, alguma coisa, vamos recapitular que assim, semana que vem é oficialmente o lançamento dessa técnica que a Vanessa canalizou, que é a cura ancestral lemuriana. Então, nós estaremos em 13 terapeutas simultaneamente via Zoom, fazendo online essa ativação. São 4 encontros. O primeiro vai ser dia 4, na véspera dessa lua maravilhosa de 5 do 5 desse portal. Então, quem quiser já entrar nesse portal com uma energia magnânima, vem com a gente. A Vanessa tem o grupo dela, eu tenho o meu, Karina, Marcinha, enfim, cada um que quiser fazer com esses grupos de terapeutas. O importante é nós estarmos juntas, conectadas, porque cada um que fizer parte tem reverberação na sua linhagem. E fora os invisíveis, os irmãozinhos que estão juntos. Assim, gente, é um chamado. Vem, Moniquinha, tô te esperando, bruxinha. É um chamado muito. Ai, gente, por que eu me emociono toda hora que eu finalizo e falo dessas coisas? Porque é muito forte, é muito lindo. Que é muito mais além da gente aqui, né? É uma oportunidade de a gente jogar uma bomba de luz realmente, né? Para poder, aqui nem uma pedra no rio, fazer assim, né? Então, quem sentiu o chamado, procurem por nós, simbora, dia 4/4, e depois vão ser as outras quintas-feiras recorrentes. E quem quiser fazer as iniciações das chamas, pode me procurar a Vanessa, que a gente faz as iniciações, cada uma faz, como faz para participar. Ô, Tati Carvalho, eu pensei em você hoje, criatura, me manda um WhatsApp, bomba nuclear de amor, isso aí. Depois tem no feed também a informação sobre esse trabalho que a gente lançou, que a Karina fez um texto maravilhoso, adaptação by Karina. Que aqui a gente todos trabalha juntos, gente. O mais gostoso é que a gente vai aprendendo, e é um grande desafio. Eu quero fazer agora, deixar um depoimento, Van, do nosso grupo, que possa dizer se é irmandade, fraternidade ou família, né? Estelar Terra. E é um desafio para todo mundo que está aqui nessa caminhada de evolução, de ascensão, é o poder, né? É o poder, e assim, dizia lá atrás, de dinheiro e poder, que a gente vai saber quem é a pessoa. Então, assim, é um desafio cada vez mais as pessoas terem expansão de consciência, e é normal que dê um deslize, né? Então, assim, e o ego. Então, assim, esse nosso grupo, a gente tem um prazer muito grande de apresentar umas às outras. Eu vou chamar a Karina para fazer live, eu vou chamar a Márcia para fazer live, porque não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém que vai roubar lugar de ninguém. O que a gente quer aqui nesse grupo é que a gente consiga alcançar maior número de pessoas, porque assim, a Van tem uma pegada, a Karina tem outra, a Camila, a Marcinha. Com quem que você se identifica? Né? Porque é questão de vibe. O que importa é que a gente sinta o chamado de melhorar, de fazer um trabalho bacana para a gente ter uma outra noção de vida, para a gente poder entender o que está acontecendo e realmente evoluir. Então, esse nosso trabalho que a gente está com a Van já tem um tempo, né? Que ela fala que é de monte de louca. Ela lança e a gente vai atrás. A gente nem sabe, vai atrás. Nós somos as cobaias da Vanessa. Por quê? Porque a gente primeiro confia. Confia porque sabe que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa que é centrada, que estuda pra caramba, que é dedicada. E nós sentimos no nosso cardíaco, no nosso coração, sabemos das nossas conexões, dessa e de outras vidas, e a gente está preocupado com outras coisas que vão além do que ficar formando. Ai, falando. Não, gente. Então, assim, só vamos. É isso. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou marcar todas vocês aqui às 11. Nós três, na verdade, eu vou marcar todas aqui depois dessa live. É isso. Quem se identificar com cada uma delas, só se inscreve e sejam juntos com a gente no dia 4, que vai ser um prazer dessa bomba de amor. Gigante. Essa é a nova. Exatamente, Moniquete. Vamos, essa é a nova energia. Eu que agradeço
Beijo no coração de todos vocês, no tempo do agora, no outro tempo do agora. Quem tiver dúvida também, que for assistir depois, deixa aí nos comentários que a gente vai compartilhar e a gente vai respondendo também para o pessoal, né? E espero que a gente consiga realmente manifestar um grande trabalho aí nesse mês de maio em relação a essa energia ancestral. Compartilha, comenta, divulga, galera. Bora lá, sementinhas de luz. Beijo! Beijo para vocês.